Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos aí. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel. Nós vamos ter um tempo aqui estudando a palavra de Deus, estudando as Escrituras. Vamos falar um pouco sobre oração, sobre intercessão. O que a palavra de Deus diz sobre o assunto dos pedidos a Deus. Amém? Então, boa noite aí, Dona Celeste, Eliene. Deus abençoe a tua vida, Dona Sara. Pastor André, que Deus abençoe a sua vida em Goiânia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estudar hoje à noite sobre os pedidos a Deus. Vamos meditar um pouco sobre alguns textos bíblicos, que falam sobre a questão dos pedidos a Deus. É uma questão que a gente às vezes esquece, Às vezes a gente sofre algumas coisas porque está faltando pedir, Às vezes a gente não tem as coisas porque a gente não pede. Então nós precisamos compreender a vontade de Deus a respeito desse assunto, O pedido a Deus não é algo natural, Apesar da gente ouvir tanto nas igrejas, que as pessoas vão na igreja só para pedir, mas a realidade da intimidade das pessoas com Deus, às vezes é muito diferente. A palavra de Deus diz que as pessoas acabam não pedindo, por isso que não tem as coisas, porque não pedem a Deus, e nós precisamos compreender a questão dos pedidos, Como que Deus nos deu aqui algumas instruções na palavra de Deus sobre as petições. Então nós vamos orar, vamos implorar que o Senhor fale conosco. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nesse ambiente virtual. Eu não sei, Pai, quantas pessoas vão assistir, ouvir essa ministração, a leitura da Tua palavra. Mas eu quero implorar, Senhor, que a presença do Senhor seja a marca desse tempo que nós estaremos aqui. Que a palavra do Senhor, ela venha de maneira específica, de maneira eficaz, que a graça do Senhor seja derramada sobre a nossa vida, que a unção quebre todo jugo, todo peso, que tudo isso seja quebrado em nome de Jesus, que a nossa mente seja liberada de qualquer preocupação, ansiedade, de qualquer tipo de inconveniente, qualquer tipo de coisa que atrapalhe, Senhor, o entendimento da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para compreender a Tua voz, para ouvir o Senhor, e nos ensina, Pai, que o Teu Espírito sonde o nosso coração e ensine cada um de nós a respeito da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia, que encontre terra fértil, terra boa, Senhor, para que dê fruto em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda, é poderosa, e ela pode nos libertar, ela pode nos salvar. Só a palavra de Deus é que pode trazer respostas para a nossa vida. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 7 até o versículo 11. Diz assim a palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate se abrir-se-lhe-á. Ou qual é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um texto tremendo. Jesus está fazendo uma pregação tremenda ali, né? Chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E dentre os assuntos que Jesus abordou, um dos assuntos que é um assunto muito importante é o assunto das petições. Então ele começa a falar sobre esse assunto dessa maneira: pedir, né? Ele usa a palavra pedir, que significa faça pedidos, né? Faça a sua petição, alce a sua voz, levante a sua voz para pedir algo a alguém, né? E isso está no imperativo, é como se fosse um mandamento. Você precisa pedir para que você tenha, para que você receba. Pedir e dar-se-vos-á. Não é? A Bíblia diz: pedir e darão para você. Não emprestarão para você. Não venderão para você. É isso que diz a palavra. A palavra não diz quando você pedir algo para Deus, Deus vai emprestar para você. Deus não vai emprestar, Deus vai te dar. Né? Quando Deus atende uma oração, Ele atende mesmo. A graça de Deus, que significa favor imerecido, significa, uma das definições da graça de Deus Deus dá o melhor para quem merece o pior. O melhor absoluto para quem merece o pior absoluto. Então isso significa que o Pai, o nosso Pai, Ele age pautado na graça, pautado naquilo não que nós merecemos, né? Quando a gente pede algo para Deus, o conceito de pedir está sempre entrelaçado com o conceito de merecer. É como se eu tivesse que convencer a Deus que eu mereço aquilo que eu estou pedindo para Ele. Que eu mereço, que eu trabalhei para que aquilo seja meu, que eu tive algum mérito para que aquilo viesse na minha vida, para que a provisão viesse, para que aqueles objetos viessem, para que as coisas que eu estou pedindo acontecessem. Então, os argumentos que eu vou utilizar com Deus, eles são importantes. Por quê? Porque se você e eu chegarmos diante de Deus baseados em merecimento, em mérito, nós não vamos receber nada de Deus, porque Deus não age porque eu mereço, porque a primeira coisa que eu tenho que compreender é que eu não mereço nada da parte de Deus. Né? A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Né? Davi escreveu: em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Quer dizer, eu estou separado de Deus, humanamente falando, carnalmente falando. Como que eu posso merecer algo da parte de Deus? Como que eu posso merecer alguma coisa da parte de Deus? É por isso que Deus age pela graça. A graça de Deus é o que faz o pedido ser atendido, não é o mérito humano, não é o quanto eu prego, o quanto eu ensino, o quanto eu sirvo no diaconato, não é o quanto eu estou fazendo bem ao próximo, não é o quanto eu estou amando a minha família, não é o quanto eu estou distribuindo meus bens aos pobres. Isso é obediência a Deus, mas isso não me faz merecedor. Deus entrega algo que você pede para Ele pela graça, meu querido, pela graça. Então, como que eu devo chegar diante de Deus me achando merecedor? De maneira alguma. De maneira alguma. Eu não sou merecedor, assim como nenhum ser humano na face da terra é merecedor de pedidos a Deus. Por isso a palavra de Deus está dizendo, né? Jesus está mandando você pedir, porque Deus age pela graça. Deus age pelo favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos é aquilo que Ele nos dá. Nós não merecíamos a salvação, Ele nos deu salvação. Nós não merecíamos ser resgatados da morte, Ele nos resgatou da morte. Nós não merecíamos as bênçãos de Abraão, Ele nos deu as bênçãos de Abraão. Nós não merecíamos nada, Ele nos deu tudo.
Né? Romanos 8 fala assim, aquele a quem nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Se ele não poupou o seu próprio filho, como que ele não vai te dar todas as coisas, meu irmão? Romanos capítulo 8 diz isso. Então, quando você pede algo para Deus, a mentalidade de Deus é diferente da nossa. Na mentalidade de Deus, Ele vai responder a tua oração e a minha oração por causa da graça. Por causa da graça. E não por causa do mérito. E não por causa do merecimento. Amém ou não amém? Então, pedir e dar-se-vos-á. Muitas coisas que nós não temos porque nós não pedimos. É simples assim. É simples assim, irmão. Por que eu não tenho, Deus? Porque você não pediu. Porque a Bíblia fala, pedi e dar-se-vos-á. Ou você pediu e pensou que Deus ia responder com um empréstimo. A Bíblia diz assim, olha, pedi e dar-se-vos-á. A Bíblia não diz pedir e se emprestará para você ter que devolver depois. Não, se você pedir algo para Deus, Deus vai te dar aquilo que você pediu. Ele vai dar. Romanos 8 diz, como não nos dará também com ele todas as coisas? A palavra dar, a palavra entregar, é presentear. Você não entrega algo para alguém esperando receber aquilo de volta. Você não entrega algo para Deus com uma condição. Olha, eu estou te presenteando com esse presente aqui, mas você vai ter que me pagar o valor que eu paguei na loja. Deus não faz isso. Deus não vai agir porque nós merecemos, porque nós trabalhamos. Deus não faz desse jeito. Deus não vai dar o mérito da resposta das orações para homem algum. Por que Deus vai me responder? Porque eu mereço? Porque eu sou da igreja A ou da igreja B? Porque meu pastor é A, é B, ou C? Não, de maneira alguma. Deus vai responder porque ele age pela graça. É pela graça que ele age. Aleluia. Amém? Porque ele falou assim, todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E a quem bate, se abre. E a diferença aqui não está em Deus está agindo, Deus não está agindo. A diferença, meu irmão, é aquele que pede e aquele que não pede. Aquele que busca e aquele que não busca. Aquele que bate e aquele que não bate. Jesus está falando, olha, você pode fazer parte de duas classes de pessoas. Você pode fazer parte daquela classe de pessoas que você vai trabalhar para conquistar as suas coisas. Isso é nobre, isso é legal, né? Mas tem uma classe de pessoas que pede para Deus as coisas, Deus dá. Tem uma classe de pessoas que busca e encontra. E tem uma classe de pessoas que bate nas portas e elas se abrem. Pessoas que agem pela fé, não agem pela força do seu próprio braço, não agem pela força da sua própria carreira ministerial, pelo seu ministério, pela sua fé inabalável. Não, eles agem de maneira pela graça de Deus. Eu vou pedir. Mas você acha que você merece? Eu não mereço. É uma loucura. Eu não mereço. Eu conheço gente que cura pessoas, mas não conhece direito a Bíblia, conhece 3, 4, 5 textos. Conheci gente assim. Eu conheci uma mulher que me curou. Me curou, irmão, sem ter a teologia, sem ter o curso, sem ter o seminário, sem nunca ter lido a Bíblia toda. A mulher conhece, ela pediu para Deus, ela não pediu porque ela merecia, ela não pediu porque ela estudou, ela pediu porque ela crê na graça de Deus. E Deus responde. Deus responde porque todo que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Olha o que Jesus está falando, ele não está falando alguns que pedem e recebem. Todo aquele que pede, recebe. Não é alguns, meu irmão. Ah, por que Deus não responde? Nós vamos ver por que Deus não responde oração. Mas a primeira coisa é o teu coração, a tua mente, pensar que Deus vai responder você porque você merece. Porque você trabalhou.
porque você jejuou, porque você orou 8 horas por dia. Deus não se move por causa do mérito humano. Deus não faz isso, irmão. Deus se move pela graça. Com a gente ele trabalha com graça. Amém? Então, todo o que pede, recebe. De que classe de pessoas você é? Você é da classe que não pede ou da classe que pede? Porque todo aquele que pede, recebe, irmão. Se nós tivéssemos essa revelação mais forte, a gente ia ter os pedidos diante de Deus conhecidos. E a nossa vida seria diferente. O intercessor, ele sabe pedir para Deus, porque ele pede não porque alguém mereça. Não porque alguém trabalhou, não porque alguém estudou, não porque alguém pagou o preço, fez o sacrifício. Não é por isso que Deus responde oração. Deus responde oração por quê? Porque alguém faz a oração. Deus responde petições porque alguém pede. Todo que pede. Ele não está falando todo que trabalha, todo aquele que ora, todo aquele que jejua, todo que pede, irmão. É um pedido. Deus quer ouvir o teu pedido. Deus quer ouvir o meu pedido. Todo que pede, recebe. Então, grava bem essa revelação. E vai uma dica de Jesus. Todo que pede, recebe, irmão. Se você pedir, Deus vai te dar. Outra coisa que Jesus falou, qual é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, ele vai dar peixe? Então, o pedido de um filho, ele é específico. Pai, eu quero pão. Eu quero pão. Não adianta o filho estar com fome e falar para o pai, pai, eu quero uma solução. Não é solução. Você quer o quê? Especificamente. O que você quer? A fé, ela não trabalha com algo genérico, mas ela trabalha com algo específico. Você tem que pedir de maneira específica. Pai, eu quero pão. Pai, eu quero peixe. Eu quero peixe, eu quero robalo, eu quero tainha, eu quero dourado, eu quero San Peter, eu quero tilápia, eu quero uma garopa, eu quero um salmão, eu quero um pão integral, eu quero um pão italiano, eu quero um pão português. Você tem que ser específico na sua oração, no seu pedido. O pedido tem que ser específico, meu irmão. Não pode ser genérico. Você não pode pedir um carro para Deus. Quantos carros existem? Quantas marcas, quantos modelos, quantos anos de carro existem? E quantas coisas tem no carro e não tem no carro? Então você precisa ser específico. A petição, ela é específica. Ela não é genérica. Por que Deus não responde a minha oração? Porque você não está pedindo pão, você está pedindo comida. E comida pode ser qualquer coisa, irmão. Você tem que pedir algo que você queira comer. O que você quer comer? O que você quer viver? O que você quer vestir? O que você quer, irmão? Jesus, um cego chegou para Jesus e colocaram ele na frente de Jesus. O cara é cego e Jesus pergunta para o cego, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? De maneira específica, Jesus está te perguntando, o que você quer que eu te faça? Por que está registrada essa história? Essa história está registrada para nos ensinar a pedir. Nós não sabemos pedir. Nós temos que aprender. Temos que aprender a pedir. Então o cego está na frente de Jesus e ele está perguntando, o que você quer que eu te faça? E o cego fala, Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar. Sabe o que Jesus respondeu? Seja feito conforme a tua fé. E o cego começa a enxergar. Por quê? Porque o cego foi específico. Porque o cego fez a petição. O cego não falou que merecia o pedido. Ele se apoiou na graça de Deus. Ele não se apoiou na força do homem. Ele não se apoiou, irmão, em estruturas humanas. Ele foi específico e ele creu. É simples assim. Simples assim. Muita gente complica. Muita gente complica as petições.
e fica explicando um caminho muito complexo para que as pessoas recebam. Olha, você vai receber a cura se você orar 8 horas por dia durante 2 anos. Se você orar 40 dias no monte, você vai receber o pedido. O cego chegou para Jesus. Jesus falou, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, seja feito conforme a tua fé. Imediatamente ele enxergou. Imediatamente, meu querido. Então você pode receber a tua petição, basta que você creia. Oração no monte tem um propósito, mas petição não é. Porque a petição é algo do dia a dia, é o arroz com feijão. É o que você come no dia a dia. Você come pão, você come peixe. É o seu alimento diário. A própria oração do Pai Nosso ensina a pedir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é uma petição, isso é um pedido. Nos dá o pão de cada dia, Senhor. Nos dá o pão de cada dia. Todo dia você tem que fazer o pedido do dia. O pão nosso de cada dia. Não nos deixe cair em tentação. É um pedido específico. Nos livra do mal. Outro pedido específico. Pedido específico. Perdoa os nossos pecados. É um pedido específico. Pedidos, irmão. A oração do Pai Nosso são pedidos. Está cheio de pedido ali. Então Jesus está ensinando a orar, e quando ele ensina a orar, ele coloca pedidos no meio daquela oração. Quando você orar, você deve orar assim, Pai Nosso que estás no céu. Você está orando para quem? Você está orando para o Pai que está no céu. Você não está orando para um homem, você não está orando para o Renato, você não está orando para um pastor, para um apóstolo, para um querubim, você não está orando para um anjo, você não está orando para uma igreja, você não está orando na internet, você está orando para Deus, está falando com Deus. Então faça o seu pedido para Deus. Para Deus. Sem plateia. Sem público. Não precisa provar nada para ninguém. O nosso dia a dia tem que ser assim, irmão. Pedidos a Deus. Então o requisito básico para pedir algo para Deus é a fé. Mateus 21 e 22 diz assim, Jesus porém lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a esse monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Marcos capítulo 11, versículo 22 até o versículo 24, é o mesmo texto, né, escrito pelo Marcos. Ao que Jesus lhes disse, tenha fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, quando Jesus está ensinando a respeito da oração, ele está atrelando a oração com uma palavra chamada fé. A crença. A crença, meu irmão. Como que está a nossa fé? Como que está a nossa crença? Em um pedido que a gente faz para Deus, a gente precisa crer. Ou seja, Deus dá, Deus já entregou. Mas para que você possa buscar e encontrar, para que você possa pedir e ser dado para você, para que você possa bater e abrir, o requisito básico não está em Deus. O requisito básico está no nosso coração, está no meu coração, está no teu coração. Qual é o requisito básico? Pedir com fé. Pedir com fé. O que é fé? Fé é uma palavra grega que significa firme convicção, plena certeza de algo. Fé trabalha com 100%, não trabalha com 50%, não trabalha com 99%. Fé é 100%. Quando você pede algo para Deus, a única coisa que é exigida na sua oração é a fé. É que você use a fé, e a fé que você tem
nem é nossa, não é tua. Deus te entregou uma medida de fé, Deus me entregou uma medida de fé. A fé vem dele. Por isso que eu volto a falar, não é mérito humano. Uma oração respondida pela fé não é mérito humano. Deus entrega a fé que você vai usar. Deus entregou a medida de fé para você usar na tua petição. A fé já é algo sobrenatural. Está no teu espírito a fé. A fé está no teu espírito. Você tem que usar a tua fé, eu tenho que usar a minha fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo vive com certeza. Ele não vive com dúvida. Ele não vive achando nada. Ele trabalha com certezas. Ele trabalha com coisas absolutas. Ele não trabalha com dependência. Ele não trabalha com condições. Ele trabalha com certeza absoluta, irmão. E o pedido tem que ser feito com certeza absoluta. Se você tiver fé e não duvidar, você vai dizer ao monte. Quando você fala com fé, irmão, a tua palavra, ela funciona. A tua palavra promove um movimento, uma manifestação física. A tua palavra começa a agitar os ossos secos. A tua palavra começa a fazer o monte se deslocar de um lugar para o outro. A tua palavra faz a enfermidade secar e morrer, o câncer secar e morrer, faz o enfermo ser curado quando você usa a sua palavra para pedir com fé. E você não duvida no coração, você guarda o teu coração, você se recusa a duvidar daquilo que você está falando. Meu irmão, o sobrenatural acontece. Então o pedido precisa ser feito com fé. O meu pedido tem que ser feito com fé. Quando eu falo com Deus, eu preciso fazer minhas petições. As minhas petições são minhas, são pessoais. As suas petições são tuas, meu irmão. E a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. A fé vai te dar o estilo de vida que você determinar. A fé vai determinar o que você tem ou o que você não tem. O que eu vivo é aquilo que eu creio. O que eu tenho é aquilo que eu creio. O que você vive é aquilo que você crê. Porque você pediu as coisas que você tem. Meu irmão, é uma coisa importante. Jesus falou assim, ó, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Eu não sei se você já ouviu a seguinte expressão. Depois que eu vim para essa igreja, a minha vida melhorou. Depois que eu vim para a igreja A, B ou C, a minha vida melhorou. Jesus nunca falou isso. Jesus falou, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, as portas vão se abrir. Então não é a fé na igreja que você está. Não é a fé no Renato, no pastor, ou no apóstolo, ou em qualquer outra pessoa. Jesus falou assim, Marcos 11, versículo 22, diz assim, tenha fé em Deus. A fé, ela precisa ser direcionada na pessoa de Deus. A fé precisa ser direcionada em Deus. Jesus falou assim, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Ele não falou, tenha fé no sumo sacerdote, tenha fé no profeta, tenha fé no apóstolo, tenha fé no evangelista, tenha fé no pastor. Tenha fé em Deus, creia em Deus. Creia em Deus. Se você crer em Deus, irmão, é o primeiro passo para que a sua petição seja atendida. Você precisa crer em Deus. Por que tem tanta gente decepcionada nas igrejas? Porque creram no pastor. E não aconteceu, por quê? Porque o pastor não é Deus. Porque o pastor é um homem. O pastor é um homem, irmão. Não pode atender orações. Só quem pode atender orações é Deus. Por isso ele está falando. Tenha fé em Deus.
A tua fé tem que ser 100% direcionada e exclusiva na direção de Deus. A fé tem que ser direcionada a Deus. A fé não pode ser direcionada ao homem, não pode ser direcionada a uma estrutura religiosa, não pode ser direcionada à placa de uma igreja. A fé não pode ser direcionada a uma visão, a um ministério. A fé tem que ser direcionada a Deus. Quando Jesus está explicando e ensinando sobre as petições, ele fala: tende fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Aonde está a minha fé? Aonde está a tua fé? No que você crê, irmão? As pessoas têm a mania de entrar na igreja como se estivesse entrando numa casa lotérica. Eu vou fazer uma fezinha, de repente eu sou atendido, de repente a minha oração é atendida, eu vou mudar de igreja, de repente naquela igreja ali eu vou ser atendido, de repente ali Deus vai me ouvir, ou acolá Deus vai me ouvir, Deus vai me ouvir na igreja A, B ou C, ou Deus vai me ouvir porque eu sou pastoreado por aquele pastor, Deus vai me ouvir porque eu sou pastoreado pelo pastor Renato, pela pastora Cláudia, ou qualquer outro pastor aí que existe. Deus não vai te ouvir por causa dessas coisas, irmão. Você está colocando a tua fé no teu pastor, você está colocando a tua fé na tua igreja. Você está esquecendo de ter fé em Deus. Tenha fé, firme convicção em Deus. Então, Deus não divide a sua glória. Porque quando a sua petição, quando o seu pedido é atendido, Deus... Ele não vai dividir a glória dele com o teu pastor, não vai dividir a glória dele com a tua igreja, não vai dividir a glória dele com o político, não vai dividir a glória dele com qualquer estrutura humana. Por isso Jesus falou: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé somente em Deus. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se porém algum de vós precisa de sabedoria, peça a sabedoria a Deus. Pede para quem a sabedoria? Para Deus. Você pede para quem a sabedoria? Para Deus. Que a todos dá liberalmente. Deus dá sabedoria a todos liberalmente. Deus entrega a sabedoria para todos liberalmente. E isso é muito forte, irmão. Deus não dá sabedoria para alguns escolhidos. Deus dá sabedoria para aqueles que pedem sabedoria. Deus não dá sabedoria para aquele que fica no monte 40 dias e 40 noites. Deus não dá sabedoria para aquele que acha que é top power. Deus dá sabedoria para aquele que pede. Ele dá liberalmente sabedoria para as pessoas, meu irmão. Ele te dá sabedoria se você pedir. Ele não vai te dar sabedoria se você for ungido na igreja. A sabedoria vem como resultado direto da petição, do pedido. A sabedoria é liberal. Deus é liberal com a sabedoria. Deus não fica mendigando sabedoria. Deus não põe condições para você ter sabedoria dele. Deus não vai falar: se você me servir como diácono, eu te dou sabedoria. Se você for fiel no dízimo, eu te dou sabedoria. Se você for um cara fiel com a sua esposa, eu te dou sabedoria. Se você for um cara merecedor, eu te dou sabedoria. Você nunca vai merecer sabedoria, nem eu, meu irmão. A única condição que Deus coloca é o pedido. Se você pedir sabedoria, Deus vai te dar. Deus vai dar sabedoria para aquele que pede. Deus vai dar sabedoria para aquele que pede, irmão. É simples assim. Peça sabedoria para Deus. Você não vai pedir sabedoria para mim, porque eu não posso te dar sabedoria. Se você tem falta de sabedoria, você tem que pedir sabedoria para a fonte da sabedoria. A fonte da sabedoria não é o Renato. Fonte da sabedoria não é a igreja. Fonte da sabedoria é o Senhor, é o Pai. Você precisa pedir para o Pai, porque Ele é a fonte da sabedoria. E Ele vai te dar sabedoria. Você não alcança sabedoria com o Renato. Você não alcança sabedoria com homem algum na face dessa terra, irmão. Você precisa pedir sabedoria para Deus.
Se alguém tem falta de sabedoria, pede para Deus, não pede para o homem. Você não vai receber nada do homem. Você vai receber decepção, porque o homem não consegue, não tem sabedoria. Eu preciso de sabedoria, você precisa de sabedoria, todos nós precisamos da sabedoria de Deus, mas a sabedoria está no alto. A sabedoria não está embaixo. A sabedoria está no alto. A todos Deus dá a sabedoria e nada lhes impropera, nada ele retém. Irmão, Deus é bom. Deus vai te dar sabedoria sem medida. Deus entrega a sabedoria sem medida. Deus entrega a sabedoria sem condições. Deus entrega a sabedoria para aquele que pede. Voltamos ao primeiro texto. Todo que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Se você pedir, você vai receber. Você não vai comprar, você vai receber. Você vai receber sabedoria. E ser-lhe-á concedida. Deus vai entregar para você a sabedoria. Toma, você quer sabedoria? Toma sabedoria. Mas, Senhor, eu não mereço a sabedoria. É verdade, você não merece sabedoria. Mas eu atuo pela minha graça. Eu não atuo pelo teu mérito. Não atuo pelo teu esforço. Eu não atuo porque você trabalhou para merecer algo. O mérito não está em você. O mérito está em mim. O mérito nunca vai ser nosso, irmão. O mérito nunca vai ser meu, nunca vai ser teu. O mérito sempre vai ser do Senhor. Deus trabalha pela graça. Deus vai te dar o melhor absoluto quando você merece o pior absoluto. Deus me deu o melhor e eu mereci o pior. É a graça de Deus. Eu nunca vou ser merecedor de nada. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu me mate de trabalhar, por mais que eu me mate de ensinar, de pregar, isso nunca vai me fazer merecedor da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não vem pelo meu trabalho. A sabedoria de Deus vem pela minha fé, pelo meu pedido. Não vem pelo meu trabalho, irmão. É diferente de você viver num planeta onde as pessoas têm que estudar para alcançar uma posição, elas têm que trabalhar muito para alcançar uma riqueza, para alcançar uma conquista, elas têm que se esforçar pra caramba, mas quando eles conquistam, quando a gente conquista algo aqui nessa terra, nós somos os caras que conseguimos. Nós somos as pessoas merecedoras. Mas Deus não trabalha assim, porque Deus não divide a glória, Deus não divide o mérito, Deus não divide o crédito, todo o crédito é dele, irmão. Então a petição, ela se apoia na fé, na direção de Deus, porque a fé veio de Deus, a petição vem de nós, mas a resposta vem de Deus. A resposta não vem do teu braço, do meu braço. Versículo 6, peças, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Esse homem tem um ânimo duplo, inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa que duvida, irmão, é uma pessoa dominada por um tipo de incredulidade. O espírito de incredulidade está na vida dela. Por quê? Porque ela pôs condições para receber os pedidos. Ela pôs condições para receber a sabedoria. Ela acha que a sabedoria que Deus vai entregar para ela depende de A, B, C ou D. Depende de uma oração do pastor Renato. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com a pessoa que crê em nada duvidando. É assim que Deus trabalha, irmão. Deus trabalha com pessoas que creem e não pessoas que duvidam. Então a dúvida, ela vai contaminar. Ela contamina o coração do homem. Ela contamina a fé do homem. Ela acaba com a resposta de Deus na vida do homem. Quando nós duvidamos, não receberemos nada. Como que Deus enxerga a dúvida dentro de nós? Ele enxerga assim, ó, você é um homem de ânimo duplo. Né? Dentro da igreja você está dando glória a Deus, pulando, babando, rolando, falando em línguas, fazendo um monte de coisa, mas fora da igreja você já não crê em mais nada. Você chega na tua empresa e fala assim, quem não trabalha não para ver. Não trabalha não, porque na força eu dependo só do meu braço, eu dependo só da minha inteligência, eu dependo só de mim mesmo. Quer dizer, é um homem de ânimo duplo, ele duvida.
Ele está entrando na igreja para pedir coisas para Deus, ele chega diante de Deus para pedir coisas, como uma pessoa que entra na lotérica e vai fazer uma fezinha, eu vou fazer esses números, quem sabe eu recebo o prêmio, quem sabe Deus pode me atender, quem sabe essa pessoa é inconstante, uma hora ele está crendo, outra hora ele está duvidando, uma hora crê, outra hora não crê, uma hora ele declara com fé, outra hora ele declara a maldição, outra hora ele declara a bênção, quer dizer, uma hora ele fala, eu não mereço nada, não vou receber, Deus não vai me dar nada, outra hora ele fala, Deus vai me dar tudo, eu sou mais que vencedor. Essa pessoa ela é inconstante, irmão, não recebe nada da parte de Deus. Uma pessoa inconstante não recebe nada da parte de Deus. Por que a minha oração não é respondida, pastor? Porque a inconstância, a dúvida é inimiga da tua fé. É a dúvida que está contaminando a tua oração, é a dúvida que está atrapalhando a tua intercessão, é a dúvida que está bloqueando a resposta de Deus. Não pense o homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus não responde pessoas inconstantes, Deus não responde pessoas que duvidam, Deus não responde pessoas que não creem nele, pessoas que usam a sua fé de maneira errada. Eu coloco a minha fé no pastor Renato, eu coloco a minha fé na igreja, coloco a minha fé na placa, coloco a minha fé na estrutura religiosa. Irmão, você é inconstante, pode orar, esgoelar, ir no monte, pode fazer o sacrifício que você quiser. Não pense esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tende fé em Deus. Você não pode duvidar em nada, eu não posso duvidar em nada. E sabe o que é interessante, irmão? É que essa regra vale para todo mundo. Não importa quem você é, não importa quem eu sou. Essa regra vale para todas as pessoas que são pessoas. Jesus falou assim, todo o que pede, recebe. Todo o que busca, alcança. Todo aquele que bate, se abre. Todas as pessoas que pedem, recebem. Todas as pessoas que pedem, recebem, irmão. Todos. Deus dá sabedoria a todos. Essa palavra todos, no original grego, significa todos. Todos. Aqui não está dizendo Deus só vai entregar para os ungidos, Deus só vai entregar para os pastores, Deus vai entregar só para os mestres, Deus vai entregar só para os evangélicos. Não, Deus não está falando isso, Deus está falando todos. É que nem a profecia, a Bíblia fala, todos podereis profetizar. Está em Coríntios 12, Coríntios 14. Leia a palavra, todos vós podereis profetizar, todos. Você pode profetizar, você pode pedir, você vai receber. Você vai pedir e você vai receber. Eu vou pedir, eu vou receber. Se eu não peço, eu não recebo. Se você não pede, você não recebe. É simples assim, meu irmão. Amém? Então a dúvida é uma forma de incredulidade. A fé, ela não existe em medidas. A fé não existe em 99%, não existe em 80%. A fé não funciona em medidas, não existe meia fé. A fé é a firme convicção, é a plena certeza. Plena certeza significa 100%. Não existe outra realidade para quem caminha na fé. A realidade da fé, ela é absoluta. Ela não depende da circunstância, não depende da palavra de outras pessoas, não depende de qualquer outra situação. A fé é absoluta, o justo viverá de maneira absoluta, com plena certeza, com firme convicção. Então não dá para você falar, puxa, eu pedi para Deus, vamos ver se Deus responde. Isso não é plena certeza. Eu estou pedindo para Deus, mas eu estou tentando. Quando você tenta, irmão, você já não vai receber. Quando eu tento, eu não vou receber. Com Deus não existe tentativa. Se você disser a esse monte, o monte vai obedecer. Se você disser, isso significa verbalizar, emitir palavras, vocalizar, falar em voz audível. Se você disser a esse monte, se você falar com a situação, se você disser para a situação, você tem que falar para a situação específica, irmão. Agora, uma oração específica não é seja o que Deus quiser. Não é. Isso não é uma oração específica. Você está diante do monte e fala, Senhor, seja o que Deus quiser.
O monte não vai sair do lugar. O monte só vai sair do lugar se alguém disser a ele, se alguém falar com ele. É como Deus falou para o profeta: fala para os ossos. Dirige a tua palavra na direção dos ossos. Diz aos ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Específico, irmão, com destino, com objetivo, com clareza, com foco. Você tem que botar foco no teu pedido. Com plena certeza, eu vou dizer para o osso seco: osso, ouça a palavra do Senhor. Você está comandando o monte, você está comandando os ossos secos. Porque Deus, Ele se alegra com as petições. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja em Filipos. Ele está dizendo: não fique ansioso. Ele está dizendo: se você em tudo, você tem que fazer conhecida a sua petição. E tem um pensamento, irmão, que é venenoso para a nossa saúde mental. Um pensamento que é venenoso. Eu acredito que nasceu nos quintos dos infernos. O pensamento de dizer o seguinte: Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir. Esse é um pensamento que vai envenenar a tua alma. Vai te trazer uma ansiedade. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: sejam conhecidas diante de Deus em tudo as suas petições. Você tem que chegar para Deus e falar: Senhor, eu tenho pedidos que são este. Essa situação eu preciso resolver com o Senhor, porque eu não tenho força para resolver, não tenho recurso para resolver, não tenho ânimo para resolver, não tenho condições de resolver. Senhor, eu estou colocando todas as minhas petições diante do Senhor. Eu estou colocando os meus pedidos de maneira específica, pela oração e pela súplica. Você está falando com Deus e Ele espera que você peça. Ele sabe o que você precisa, mas Ele precisa ouvir a tua voz. Porque quando você fala, você está exercendo uma coisa chamada fé. Fé. Quando você fala, a Bíblia fala: cri, por isso falei. Se você está pedindo, é porque você já crê. Então você precisa fazer Deus conhecer a sua petição. Deus precisa ouvir. Deus quer ouvir. Ah, o Senhor sabe o que eu preciso. Ele sabe mesmo. Mas se você não pedir, você não vai receber. Se você não falar com Deus e pedir a Deus de maneira específica, você não vai receber nunca. Deus sabe o que você precisa. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nunca vai acontecer, porque não existe um pedido. Não existe uma petição. Não existe uma palavra que saiu da sua boca e fala: Senhor, eu preciso de tanto. Eu preciso de saúde nesta área. Eu preciso que o Senhor traga isso, aquilo outro. Eu preciso ganhar tanto. Eu preciso ser empregado naquela empresa, fazendo essa atividade. Enquanto Deus não ouvir a tua petição, você não vai receber nada. Enquanto Deus não ouve a petição, a ansiedade entra na minha mente. E a ansiedade é a doença da alma, irmão. A ansiedade, ela traz muitos problemas. Ansiedade. Ou seja, se você quer ser curado da ansiedade, se você quer ser curado na sua alma, se você quer viver com qualidade de vida, irmão, faça pedidos a Deus. Ele está falando que o tratamento para a ansiedade é pedir a Deus. O tratamento para a tua ansiedade é pedir a Deus. Quando você pede algo para Deus, você já foi tratado da ansiedade. Ana era uma mulher que não tinha filhos. Não, era estéril, irmão. Ana era estéril. E ela chega diante de Deus e ela está com a alma
toda arrebentada, a alma dela está destruída, ansiosa, não tenho filhos, estou sendo perseguida, as pessoas estão falando mal de mim, a outra lá está me perseguindo, está tirando sarro da minha cara, está brincando comigo, e eu já estou atribulada, e ela chega para Deus e ela faz um pedido. Ela faz um pedido diante de Deus. E a Bíblia diz que quando ela sai da presença do sacerdote Eli, o sacerdote Eli fala para ela assim: olha, o Senhor conceda a petição. O Senhor Deus de Israel te conceda a petição que você fez. O sumo sacerdote, ele nem sabia qual era a petição. O sumo sacerdote nem sabia qual era a petição. Ele só concordou com a resposta. Ele só falou: o Senhor conceda, eu concordo que você tem aquilo que você pediu. Eu não sei o que você pediu, mas eu concordo com essa petição. Quando ela sai dali, a Bíblia diz que a alma dela estava em paz. Por quê? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Fazer pedidos a Deus libera a paz de Deus no nosso coração. A paz que ninguém pode explicar. A paz que não vem com dinheiro. A paz que não vem com a oração atendida. A paz, ela vem com a certeza de que o Senhor está cuidando da gente, irmão. A paz que excede qualquer circunstância, qualquer coisa que você esteja vivendo. Essa paz, ela vem sobre a tua vida se você fizer conhecido os pedidos, se você pedir pela oração e súplica. Se você fizer pedidos para Deus, irmão, isso vai te fazer bem. Você está falando com uma pessoa que está em você 24 horas por dia. Você faz pedido de manhã, você faz pedido à tarde, você faz pedido de noite, de madrugada. Não importa a hora que você peça, mas se você pedir com fé, a tua alma vai viver em paz. A tua alma vai viver em paz. Amém? Deus, Ele quer relacionamento conosco. E faz parte do relacionamento crer nele. Crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então a petição, os pedidos diários a Deus vai manter a nossa alma tranquila, irmão. Tranquila. Aleluia. Então, João capítulo 12, versículo 13, traz o propósito da oração respondida. Qual é o propósito de Deus responder uma oração? Qual é o propósito? Versículo 13, João 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pedir algo em nome de Jesus, e aí você tem, né? Em nome de Jesus, se você tem uma fórmula, se você pedir em nome de Jesus, Jesus falou assim: eu vou fazer, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Por que Deus vai responder a tua oração? Porque você merece? Não. É para que o Pai seja glorificado no Filho. Você é filho. Para que o Pai seja glorificado na sua vida. Para que o Pai seja glorificado através dos pedidos. Para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Jesus está falando, o propósito é que a glória de Deus apareça, é que as pessoas reconheçam que existe um Deus, reconheçam e creiam que Ele existe, que as pessoas creiam em Deus, que as pessoas creiam em Deus e mais ninguém, que as pessoas tenham fé em Deus e mais ninguém. E esse é o requisito básico para a salvação. Somos salvos pela fé. Então, cada pedido que é respondido gera mais fé, gera mais glória, irmão. A glória de Deus aparece na tua vida para que o Pai seja glorificado no Filho. Cada oração respondida tem que glorificar o nome do Senhor. Não pode glorificar a minha vida, não pode glorificar a tua vida, não pode glorificar a nossa igreja, não pode glorificar nada que esteja aqui na terra, irmão. É para que o Pai seja glorificado no Filho, para que as pessoas enxerguem Deus, para que as pessoas creiam em Deus, para que as pessoas deem crédito para quem merece crédito. O mérito não é meu.
meu, o mérito não é seu, o mérito não é de nenhuma estrutura humana, o mérito é do Senhor, o mérito é do Pai. Tudo quanto pedir, dizer meu nome. A palavra tudo, no original significa tudo. Tudo que você pedir em meu nome, isso eu farei. E qual que é o fim? Qual é o propósito disso? O Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado. Não para que o pastor seja glorificado. Não para que a igreja seja glorificada. Para que o Pai seja glorificado. A glória é dele e de mais ninguém. O final da oração do Pai Nosso é: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. A glória é dele para todos sempre, irmão. A nossa glória, ela não passa de erva. Ela murcha, morre e acabou. Mas a glória de Deus não. A glória de Deus é para todos sempre. E Deus tem um interesse. O interesse de Deus em responder a tua oração, seja ela qual for, o teu pedido, seja ele qual for, irmão, é que o Pai seja glorificado na tua vida. Aleluia. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. João 16, versículo 23. João 16, versículo 23. Quando a palavra de Deus repete muito a mesma coisa, é que isso tem uma certa importância, tem uma certa relevância. João 16, versículo 24, diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Meu irmão, quando você recebe um pedido da parte de Deus, você recebe uma alegria não por aquilo que Deus te deu. Você recebe um tipo de alegria que te preenche. Então, o pedido a Deus elimina a ansiedade, acaba com a ansiedade e gera paz dentro de nós. E Jesus está falando: pedi e recebereis, porque aí você vai receber uma alegria completa. Você não vai receber uma alegria em meio, né, metade de uma alegria, 10% de uma alegria, 90% de uma alegria. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. E aí eu vou te falar uma coisa, irmão. Intercessor não pode viver sem alegria. Mas o que é alegria? A alegria é um estado interior. A alegria não é simplesmente aquela alegria postiça, fingida, que todo mundo quer fingir que está feliz, para que todo mundo acredite que tem alegria. Não é assim, a alegria do Senhor não é essa. A alegria do Senhor nos leva a adorar a Deus. A alegria do Senhor nos leva a glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele faz, louvar o Senhor. A alegria completa vai te fazer ficar mais próximo de Deus. A alegria, ela tem uma origem e ela tem uma função. Te proteger, irmão, de um mau humor, de uma doença na alma, de uma depressão. Pedi e recebereis, para que você receba a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Você é fortalecido quando você recebe um pedido. Eu sou fortalecido quando eu recebo um pedido. Amém? Eu lembro que quando eu saí da cirurgia do câncer, eu lembro que a minha esposa fez pedidos a Deus. E eu lembro da alegria dela e não ter ficado viúva, porque Deus ouviu a oração dela. E ela fez uma festa de aniversário para mim. Eu não gosto de aniversário, mas ela fez uma festa porque Deus falou: faz a festa de aniversário para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado. Não para que o homem seja glorificado. Não para que você seja glorificada, mas que o Pai seja glorificado no Filho. E eu lembro que eu entrei naquela festa, foi uma surpresa para mim. E Deus falou assim: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? O pedido respondido para minha esposa envergonhou a morte. E cumpriu uma palavra de Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com ela, mas tem a ver com a glória de Deus. Tem a ver com o quanto Deus revela
a sua glória. O quanto Deus manifesta a sua glória. Quando Jesus transformou água em vinho, a Bíblia diz que os seus discípulos creram nele e viram a sua glória. Eles viram a sua glória com aquele milagre nas bodas de Caná. Eles viram a glória pelo milagre. Eles viram a glória pela resposta. Quando Jesus falou com Marta e Maria, se você crer, você vai ver a glória de Deus. A ressurreição de Lázaro foi uma manifestação da glória de Deus. A petição que Jesus fez ao Pai, que foi respondida e Lázaro sai do túmulo, gerou a glória de Deus. As pessoas souberam que Deus responde às orações. Deus responde às orações. Então, a alegria que você pode experimentar, ela vai ser completa, irmão. Não é uma alegria que passa, é uma alegria que permanece no teu espírito. Não é uma alegria da alma, não é uma alegria fingida, não é uma alegria de uma máscara, não é uma alegria, né, que não é verdade. É uma alegria que vem do teu espírito, invade a tua alma. É uma alegria que vai gerar adoração, vai gerar revelação. Você vai ver essa alegria quando Miriam atravessa o Mar Vermelho, Moisés levou todo o povo e ela começa a entoar um cântico de louvor a Deus. Essa é a alegria. Você vai ver essa alegria quando Maria recebe a revelação de que ela seria mãe sendo virgem. Cumpra-se na tua serva a sua palavra. E ela gera um cântico ao Senhor. Isso glorificou o nome do Senhor. É a alegria. A alegria de Isabel, que também gerou um cântico. Então, meu irmão, isso vai gerar, o pedido respondido vai gerar alegria. Vai gerar revelação. Vai gerar inspiração. Então a petição, ela é muito mais abrangente do que você imagina. Ela é muito mais poderosa do que nós imaginamos. Ela vai proteger a nossa alma. E vai nos dar qualidade de vida. Vai nos dar qualidade de vida, meu irmão. Porque senão eu vou ficar correndo atrás daquilo que Deus pode me dar liberalmente. Eu vou estar correndo atrás, através de muito esforço, por aquilo que não exige esforço, exige fé. Fé, irmão, é diferente de esforço. Fé é diferente de esforço. Aleluia. E para terminar, 1 João 5, versículo 14 e 16, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você é ouvido por Deus. Quando você é ouvido por Deus, você já obteve a resposta do seu pedido. Quando Deus te ouve, irmão, eu concedo, eu permito, eu ordeno, eu determino. Deus determina sobre a tua vida, porque Ele ouviu a tua voz. Amém? Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então nós falamos aqui, desde o começo, sobre os pedidos a Deus, os nossos pedidos a Deus, por nós, pelas nossas situações. E esse texto de 1 João, ele declara quando você vai pedir algo a Deus, envolvendo um terceiro, envolvendo outra pessoa. Então, quando você vai pedir algo a Deus, envolvendo a tua vida, você precisa navegar na fé. Você precisa saber que Deus vai liberar. Deus vai te atender. Deus vai te atender, meu irmão. Deus vai atender suas petições. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai atender. Agora, quando você envolve uma outra pessoa, não depende da tua fé. A Bíblia está dizendo, toma cuidado, porque a pessoa que você está pedindo para ela depende também do que ela decidir. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Quando você vai pedir algo por conta de outra pessoa, estou pedindo algo para o meu irmão, para minha irmã, estou pedindo algo para o meu tio, para o meu primo, para o meu chefe, para o meu irmão na fé, eu estou pedindo algo para alguém.
eu tenho que conhecer a vontade de Deus para aquela pessoa. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sabe o coração daquela pessoa. Então você tem que analisar. O pedido que você está fazendo para Deus, ele está alinhado com a vontade de Deus para aquela pessoa? Será que aquela pessoa está crendo? Será que aquela pessoa quer algo com Deus? Ou será que você vai financiar o pecado dela, o erro que ela está cometendo? Você pode pedir algo para Deus que vai lançar a pessoa no erro. Ô Senhor, responde, entrega para ele esse dinheiro. Aí Deus dá o dinheiro para a pessoa se afasta de Deus e acaba se perdendo. Então nós precisamos avaliar isso como intercessores. Amém, meu querido, minha querida? Vamos orar. Vamos orar. Quando você estiver orando, hoje à noite, amanhã, qualquer hora, qualquer lugar, irmão. Qualquer hora, qualquer lugar. Qualquer hora e qualquer lugar. Quando você estiver orando, faça as suas petições a Deus. Peça. Pedi e dar-se-vos-á. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra é tremenda, ela traz refrigério, ela traz esclarecimento, traz direcionamento. Tua palavra gera fé no nosso coração. Pai, nós queremos saber pedir. Então que o teu Espírito nos leve a pedir com sabedoria. Que o teu Espírito nos dê sabedoria para pedirmos aquilo que nós precisamos diante do Senhor. Pai, cada pedido que nós fizermos, glorifique o teu nome, Senhor. Cada pedido que o Senhor atender na minha vida, na vida de cada um, glorifique o nome do Senhor e nome de mais ninguém. Em nome de Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam entregues ao único que merece todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Ele te dê a paz. Aleluia. Até a próxima. Deus abençoe.